Airbus A340, o avião certo na hora errada. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. No último vídeo da dinastia Airbus, eu falei do A330, tá aqui ó. E hoje é dia de falar do seu irmão quase gêmeo, o quadrimotor que quebrou diversos recordes, o A340. É uma coisa de paixão e ódio, viu? Vou abrir um parênteses aqui na história, mas tem gente que odeia esse avião. Aeroporto da Depressão é um desses. Lá nos anos 1970, existiam 3 categorias de aviões que faziam voos longos, ligando os Estados Unidos até a Europa. A Boeing tinha o maior avião do mundo, o 747, que levava até 480 pessoas de um continente ao outro. Logo abaixo vinham os trimotores, McDonnell Douglas DC-10 e o Lockheed L1011 TriStar, que podiam levar até 400 passageiros. E na faixa ali até de 200 passageiros, reinava o Boeing 707 e o Douglas DC-8. Eles eram os donos do céu. Apesar dos A300 estarem voando desde o início da década, eles ainda tinham um alcance curto demais para bater de frente com esses rivais norte-americanos. Então a Airbus começou a desenvolver aviões para entrar nesses mercados. O A300B9 iria bater de frente com os DC-10 e o TriStar, trazendo uma novidade. Ele seria bimotor. O preço dos combustíveis estava lá nas alturas que nem agora. E as companhias, especialmente dos Estados Unidos, pediam aviões mais econômicos para as fabricantes. Aliás, a Airbus chegou a tentar uma parceria com a McDonnell Douglas para criarem esse novo avião, mas o projeto não saiu do papel, já que os americanos queriam de qualquer jeito um trimotor, mas os europeus queriam um bimotor e eles estavam certos. Apesar de terem um visual legal, esses trimotores têm uma operação muito mais complicada do que os aviões mais convencionais, com motores que ficam próximos do chão. É um lixo, para falar a verdade, trimotor, para manutenção pelo menos é um lixo. Então a parceria não foi para frente e cada um foi cuidar da sua vida. Enquanto isso, a divisão alemã da Airbus insistia que a empresa deveria fazer um avião de 4 motores com capacidade ali entre 180 e 200 passageiros, para substituir os Boeing 707 DC-8. Ué, mas as empresas não queriam aviões econômicos com 2 motores? Fazia sentido construir um quadrimotor? De certa forma, até fazia, viu? Por 2 fatores. O primeiro é que as americanas queriam aviões bimotores, mas as empresas da Ásia queriam quadrimotores. E a Europa estava ali dividida. O segundo fator foi o motivo que fez nascer e depois matou o Airbus A340, o ETOPS. Repetindo o que eu já falei em outros vídeos, ETOPS é uma certificação que os aviões de 2 motores precisam ter para fazer voos em lugares isolados, tipo em cima do oceano, floresta, essas coisas. Ela diz quanto tempo um avião pode voar afastado de um aeroporto no caso de falha de um dos motores. Quanto maior o ETOPS, mais reto fica o seu voo, que você não tem que ficar aproximando de algum lugar para pousar. Tá bom? Isso era um problema para aviões bimotores naquela época. Um trimotor ou quadrimotor não precisava se preocupar com isso. Em parte é por isso que empresas continuavam usando o DC-10 ou o 707 nesses voos transatlânticos. E é por isso que a Airbus queria fazer um avião quadrimotor também. Aí tem o detalhe. A FAA, lá dos Estados Unidos, não parecia muito afim de dar certificação ETOPS para aviões, especialmente ali no fim dos anos 70. Pra você ter uma ideia, um diretor da FAA chegou a falar que vai fazer frio no inferno antes de eu deixar bimotores fazerem rotas longas sobre o mar. Talvez isso até ajude a explicar por que era tão chato, burocrático e caro conseguir essa certificação. E que bom que esse cara estava errado também. Mas aí a gente avança uns anos no tempo. A TWA foi a primeira empresa a conseguir certificação ETOPS de 120 minutos para o 767-200. Mas só ela conseguiu. A United, Delta, Transbrasil e qualquer outra empresa que quisesse certificação teria de correr atrás sozinha. E mesmo operando o mesmo modelo da TWA, tá? Enfim, voltando no tempo, com esse cenário, a Airbus sentiu segurança para bater o martelo e decidir que o A300B11 seria um avião quadrimotor. E lá em 1982, a Airbus anunciou ao mundo seus novos aviões. O Airbus TA9, que era o antigo A300B9, e o TA11, que era o antigo A300B11. O TA11 e o TA9 teriam uma fuselagem quase igual, empenagem também e asas também. A maior diferença é que o TA11 teria 4 motores e o TA9 2. Ah, e o TA11 seria um pouquinho mais curto,
com tanques de combustível extras e mais motores, que fariam ele voar até 12.650 km. Isso seria mais do que o dobro do TA-9, com apenas 6.100 km de alcance. A Airbus ainda anunciou um TA-12, que seria uma versão bimotora do TA-11, só que com alcance bem curtinho, só 3.700 km. O TA-12 nunca saiu do papel. Uma outra diferença entre esses dois modelos virou uma das marcas registradas do A340. Por causa do maior peso das asas, com 4 motores e desses tanques de combustível extra, a Airbus colocou um trem de pouso principal extra também no então TA-11. Apesar do avião ser certificado para pousar só com os trens de pouso externos, ele não poderia decolar quando ele tivesse com peso máximo só com esses 2 trens principais. Ele tinha que ter o central funcionando. E o pouso podia, porque no pouso está mais leve, né? Em 1985, a Airbus anunciou no show aéreo de Paris que o TA-9, o TA-11 e o TA-12 teriam a cabine do A320, para facilitar a transição dos pilotos de um equipamento para outro. Isso significava que eles também teriam um sistema de pilotagem fly-by-wire, maior automação, e o manche seria substituído pelo side-stick. Enquanto isso, a TWA conseguia a certificação ETOPS do 67, mas ela estava gastando cerca de 7 milhões de dólares por avião para que eles fossem adaptados para a configuração de motores ETOPS de 120 minutos. Quando a Airbus viu isso, continuou tranquilona, desenhando lá o quadrimotor. Mas que motor que ele ia usar? A primeira opção foi o CFM56-5, que é muito parecido com o que os Airbus usa até hoje na família 320 Cell, tá? A princípio, cada motor iria gerar 25 mil libras de empuxo, mas aí foram fazendo atualizações e chegou até 32 mil libras. O consórcio IAE, que também fornece os motores para o A320, chegou a começar a desenhar um modelo de motor para esse avião, mas acabou ficando só no papel mesmo. Aí a gente chega em janeiro de 1986. Nesse dia, a Airbus anunciou oficialmente seus novos aviões, bimotor A330 e o quadrimotor A340. O mais curioso é que, a princípio, o avião de 4 motores seria o 30. Enquanto de 2 motores ia ser o 40. Mas já não ia fazer tanto sentido para a Airbus, e aí eles resolveram inverter os números. E ao contrário do A330, o A340 teria 2 versões, a 200, que media 59 metros de comprimento, e a 300, que iria levar uma média de 335 passageiros em uma fuselagem grandona de 63 metros, um salsichão. As primeiras vendas aconteceriam só em 1987, e sem precisar se preocupar com o ETOPS, a vida do 340 seria bem fácil, né? Seria, né? Não seria. Lembra que eu falei que a TWA conseguiu certificação ETOPS para o 767 ir dos Estados Unidos para a França? Pois é, os 767 fazia esse trajeto e gastava 25 mil quilos de combustível a menos que o DC-10, o TriStar e o 747 por voo. A situação piorou para 340 ali entre 88 e 89, quando a FAA começou a dar certificações ETOPS de 180 minutos. Aquela mesma FAA que 10 anos antes tinha falado que ia fazer frio no inferno, agora estava certificando aviões para voar em 3 horas com um motor só. E com o Boeing 767 vendendo igual água, a situação estava complicada para a Airbus, que já tinha construído os primeiros A340. Mas uma situação também não era tão catastrófica assim. Por exemplo, ainda em 87, a Airbus vendeu nada menos do que 89 unidades do A340. E como o MD-11 não atendeu às expectativas ali no lançamento, muitas cancelaram a compra desse trimotor e foram lá comprar um A340. E aí ele fez sucesso especialmente entre as empresas lá do Sudeste Asiático. Por exemplo, a Singapore queria fazer voos diretos de Singapura até Paris. E os estudos mostraram que o MD-11 ficaria sem combustível ali em cima dos Balcãs. Com 12 mil quilômetros de autonomia, o A340 faria esse voo com tranquilidade, mesmo com vento contrário e tudo mais. E aí a gente chega em 21 de outubro de 1991. Nesse dia, o A340-200 fez seu primeiro voo de testes. No fim das contas, 6 aviões fizeram aproximadamente 2.000 horas de voo para conseguirem a certificação. Durante os voos, a Airbus descobriu que as asas vibravam e elas se entortavam por causa dos motores externos. Qual foi a solução? A Airbus criou um dispositivo chamado Plastron para melhorar o fluxo de ar nos pylons dos motores e diminuir essas vibrações. E aí, em 22 de dezembro de 92, o A340 conseguiu as certificações para voar na Europa. E aí, em 1993, por volta de maio, conseguiu a certificação da FAA. Com tudo certinho, chegou a hora de ganhar os céus do mundo. O primeiro A340-300 foi entregue à Air France em fevereiro de 93.
Curiosidade, esse foi o 1000º avião fabricado pela Airbus. Em março foi a vez da Lufthansa receber o primeiro A340-200. E os aviões nem começaram a voar direito e já começaram a quebrar recordes. Não ter pane, quebrar recordes. Por exemplo, no Paris Air Show de 1993, um A340-200 decolou de Paris rumo a Auckland, lá na Nova Zelândia. Um voo de 19.277 quilômetros. Foi o mais longo do mundo até 1997. A ida durou 21 horas e 32 minutos. O avião ficou mais 5 horas na Nova Zelândia e voltou para Paris, completando a volta ao mundo, e levou 21h46 para voltar. Com 5 tanques de combustível e 22 pessoas a bordo, esse voo quebrou 6 recordes. Só foi superado em 1997, quando um 777-200ER voou 20.044 quilômetros entre Seattle e Kuala Lumpur, sem escalas. Como eu falei, a previsão da Airbus era que os A340-200 e 300 pudessem transportar entre 180 e 200 passageiros. No fim das contas, eles saíram de fábrica com capacidade para 303 passageiros em 2 classes. A versão 200 vendeu 28 unidades somente. A versão 300 foi mais popular, vendeu 218 unidades. Apesar de juntos terem vendido quase 250, além de serem aviões muito modernos e de longuíssimo alcance e seguros, e eu vou voltar a falar disso depois, porque nunca houve um acidente fatal com a 340, tá? As primeiras versões tinham um probleminha que rende piadinhas ao modelo até hoje em todas as rodas de aviadores. Os motores CFM56 eram fracos, especialmente para esse modelo. Olha esse vídeo que um passageiro fez de uma 340 tentando decolar. Como eu falei aqui no episódio 568, o A340 tem peso máximo de decolagem de 276 toneladas. O 777, e eu vou falar dele mais daqui a pouquinho, tem 297 toneladas de peso de decolagem. Com a metade dos motores, o 777 decola bem melhor que o A340. Quem não curte o A340 fala até hoje que o avião voa com secadores de cabelo, ou que ele tem 5 APUs ao invés de um só. Mesmo com as atualizações do A340-300E, que tinha motores mais potentes, cada motor gerava sozinho até 151 kN de empuxo. Numa continha rápida assim de padaria, os 4 motores juntos geravam 604.000 kN. Eu tô falando de um avião que começou a voar em 1993, tá? Em 94, decolou pela primeira vez o Boeing 777. A primeira versão dele usava motores que geravam 340 kN cada. Então juntos eles davam 680 kN. Como eu falei, 2 motores do Boeing 777 geravam quase 80 kN a mais que os 4 do A340. E eu nem estou falando dos monstruosos GE90 que saíram depois, né? Que eles chegam até 1026 kN. Além de gerar uma potência relativamente baixa, o A340 era um avião beberrão. E eu nem vou falar do consumo de óleo desses motores CFM do A340. O avião, quando pousava, o mecânico levava caixas de 24 latas de óleo para botar em cada motor. Não em cada motor, mas nos 4 motores. É um absurdo. Mas além de gerar uma potência relativamente baixa, o A340 era um avião beberrão, viu? Sabe quem estava prestando atenção nisso tudo? A Boeing. E como eu acabei de falar, ela lançou em 94 o 777, que foi a grande pedra no sapato do A340. O 777 tinha uma capacidade de passageiros e alcance parecidos com a 340, mas ele tinha uma grande vantagem: 2 motores. E 2 motores bem potentes. E graças a esses motores modernos e confiáveis, rapidinho o 777 já saiu de fábrica com certificação ETOPS de 180 minutos. E acabou roubando muitos potenciais clientes do A340. Mas a Airbus não se deu por vencida. Em dezembro de 97, ela anunciou que lançaria o A340-500 e 600. Teriam asas maiores, além de voarem com motores mais potentes, os Rolls-Royce Trent 500. Cada motor produzia 275 kN de potência, e juntos eles alcançariam 1.100 kN, superando o Boeing 777. O grande diferencial do A340-500 era o alcance. Quando ele decolou pela primeira vez em fevereiro de 2002, ele era o avião de passageiros com maior alcance do mundo, 16.000 km, com peso máximo de decolagem. Além das asas maiores e dos motores mais potentes, ele tinha esse excesso de alcance porque levava 50% de combustível a mais que o A340-300. A primeira compradora do modelo deveria ser a Air Canada, mas quando ele saiu, a companhia estava em recuperação judicial e adiou essa compra. Quem acabou lançando o A340-500 foi a Emirates, porque eles têm dinheiro e petróleo.
Mas apesar do longo alcance e das novidades, o A340-500 vendeu pouquíssimas unidades, só 32. Inclusive foi a única versão do A340 a voar em uma companhia aérea brasileira, tá? Foi ali entre 2007 e 2011, a TAM usou 2 unidades do modelo, por empréstimo. A Airbus lançou então o A340-500 IGW, que é Increased Gross Weight, que alcançava até 17 mil quilômetros. Ele foi o avião com maior alcance da história até decolar o A350 ULR, que é Ultra Long Range, que voa 17.900 quilômetros. Por fim, em abril de 2001, decolou pela primeira vez o Salsichão, o Airbus A340-600. Pois é, o A340-600 é um monstro de 75 metros de comprimento que foi desenhado para substituir os Boeing 747. Inclusive ele foi durante muitos anos o avião de passageiros mais comprido do mundo, só foi superado pelo 747-8 em 2010. Um avião tão grande podia transportar aproximadamente 380 passageiros e competia diretamente com o 747. E transportava 25% mais carga que o rival americano. E uma característica dele era o trem de pouso extra com 2 eixos. Os outros A340 só tem um eixo no trem de pouso extra. Com todo esse tamanho, ele ainda tinha um alcance de 14 mil quilômetros, o segundo maior da família, e vendeu no total 97 unidades. O fato é que até hoje, muita gente discute se o A340 foi um fracasso ou não. Isso porque a Airbus anunciou em novembro de 2011 que ia parar de construir o avião e no fim das contas entregou só 375 unidades. Só isso? É, só isso. Ainda mais se a gente comparar com a 330, que a Airbus já construiu quase 1.600 e continua produzindo, tá? Então 375 é pouco. O grande rival da 340, que era o 777, já passou de 2.100 unidades encomendadas. E eles continuam aí, firmes e fortes, com novas versões saindo. E a própria Airbus se dedicou depois a outro modelo bimotor, que aí passou a ser o A350, que a gente vai falar daqui a 10 episódios. É por isso que muita gente ainda considera o A340 um fracasso comercial, mesmo tendo sido um avião moderno e seguro. E lembra que eu falei da segurança? Pois é, desde que o primeiro A340 voou em 1991, só houve 5 acidentes com perda total da aeronave, mas com 0 perdas de passageiros. 0. Nenhum. Ninguém morreu em acidente com o Airbus A340. E com operações cada vez mais seguras e com menos A340 voando por aí, é bem capaz de o avião se aposentar sem ter tido nenhum acidente fatal. Enfim, sendo um fracasso ou não, dá para dizer que o A340 foi um avião azarado, porque apesar de ter motores fracos, a Airbus desenvolveu o avião fazendo tudo direitinho. E o problema é que vieram as certificações ETOPS cada vez maiores e acabou que o A340 estava no lugar errado, na hora errada. Enfim, gostou de conhecer a história do 340? Você é um dos fãs do avião? Então se for, deixe seu comentário aí embaixo, para eu saber. E aí o Aeroporto da Depressão vai falar com você. E mesmo se não for, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também lembre-se de apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também considere clicar aí no Valeu Demais ou se tornar membro do canal. Por apenas R$ 4,50 por mês você recebe conteúdos exclusivos, tem o seu nome aqui do lado, ó, para sempre, e descontos de 5% na loja do Aviões e Músicas. Um grande abraço e até o próximo voo!